próximo passo, que é o bloco de educação. Não dá para falar de impacto, não dá para falar de transformação sem a gente falar de educação também. Então, a gente preparou um bloco bem especial para vocês, mas é um bloco diferente dessa vez. A gente resolveu... As pessoas do Social Good adoram ficar, né, provocando. Então, vai ser um formato diferente. Sabe aquele meio roda viva? Então, vai preparar a roda viva. Já estão preparando aqui atrás de mim? Vai preparando a roda viva. Vai ter um roda viva. E no centro dessa roda viva, a gente vai colocar nada mais, nada menos que Ana Penido. Vai se preparando, Ana Penido. Vai para o cantinho do palco. Ana Penido é especialista em educação e diretora do Instituto Inspirare, cuja missão é inspirar inovações que melhoram a qualidade da educação no Brasil. A Ana Penido, na verdade, é muito mais do que isso. Aqui eu pedi ao pessoal do Social Good, gente, faz palhinha curta. Quem quiser dar um Google nela. Mas se vocês derem um Google nessa mulher, gente, vocês vão entender o que vai estar no centro dessa palco. Palmas para ela! E, povo, não é fácil. Ana Penido, esse convite não foi brincadeira para você. Se prepara o que vai acontecer, eu vou gostar de mostrar. Vem para falar com você o Diego Calegari, que é diretor de Tecnologia e Inovação da Secretaria Estadual de Educação de Santa Catarina. E ele não vem sozinho. Diego, tome seu assento. Bem-vindo. Vem também a Júlia de Almeida. Ana, presta atenção dessa história, o que estou preparando. A Júlia de Almeida, ela é estudante de 15 anos de Joaçaba, cursando a 2ª série do ensino médio. Ela também é jovem embaixadora da educação do projeto Conexão Jovem, do movimento Indústria pela Educação, gerido pela Fiesc. Essa menina vai te fazer perguntas, Ana. Você está preparada para isso? Bem-vinda. A Josi Zanetti, do Canto, que é professora de Geografia e História do Ensino Fundamental 2 e Médio, da rede estadual e particular do município de Araranguá, Santa Catarina. Ouvi falar que é a maior escola estadual do Brasil, é isso? Pauline Ataíde atua no Instituto Estadual de Educação em Florianópolis com o cargo de integradora do Núcleo de Tecnologias em Educação. Pauline, vem junto. Achei o máximo, pegou gente assim da educação, assim, que está lá no dia a dia, estudante, aluno, professor. Então, não vai ser fácil para a Ana. E para fechar esse bloco, eu vou chamar a famosa, quem não conhece, quem não sabe, bonita, elegante, inteligente, engajada, Lúcia Delanhello, fundadora e presidente do Conselho do ICOM e mestre em educação. Presta atenção, deixa eu falar isso com calma. Vem andando devagar, Lúcia. Ela foi fundadora do ICOM. Quem não sabe o que é o ICOM, levanta a mão. Ninguém vai levantar a mão, tá vendo? E ela é presidente do conselho agora, mas mais do que isso, agora vem encaminhando. Ela é mestre em educação pela Universidade Americana de Harvard. E fala em português. Preparados para isso? Vou deixar na mão Lúcia, conduza o painel e dê um show pra gente. Roda viva neles. Obrigada, Edgar. Eu aqui vou viver a experiência de ser a jornalista do Roda Viva. Mas a gente quis fazer essa Roda Viva mesmo de conversa, trazendo pessoas que realmente estão vivendo a educação, porque vários dos Lebers e dos jovens que se engajam no Social Good vêm com esse tema de educação como um tema muito forte. Dos 401 inscritos para o Social Good, mais da metade tinha como tema gerar soluções de uso de tecnologia para melhorar a educação. Dos 35 que foram selecionados, desses 401 inscrições, de novo, mais da metade queria e quer fazer alguma coisa para melhorar a educação. E a pergunta que sempre fica é como que a tecnologia e a inovação realmente pode ter um impacto para melhorar aquele goal, aquela meta de melhorar a qualidade da educação, o acesso à educação de qualidade e, principalmente, uma coisa que a Ana fala sempre, que eu aprendi com ela, essa questão da contemporaneidade. Como é que a educação realmente hoje, que está dentro, que a gente vive dentro das escolas, consegue dialogar com a realidade do dia a dia dos jovens? Então, a gente vai fazer uma conversa, uma roda viva, a gente vai fazer um monte de pergunta para a Ana. A Ana vai falar um pouquinho de como ela está vendo essa questão da tecnologia e inovação na educação. E a Ana tem uma visão privilegiada porque ela dirige o Instituto Inspirare, que tem como missão exatamente identificar inovações na área social e disseminar
essas informações sobre a inovação. Então, a Ana é uma pessoa super antenada, que está super por dentro de tudo que está acontecendo, e depois nós vamos, então, girar a roda e começar a fazer um monte de perguntas para ela. Mas a bola está com você, Ana. Tá bom. É um prazer estar aqui. Eu adoro vir nos eventos do Social Good. Eu acho que não tem plateia mais animada, mais vibrante, que compartilha tanto essa... A gente vem, né, cheio de idealismo, mas o dia a dia, a luta é dura. E aí, quando vocês vibram de lá, a gente sai recarregado para continuar a batalha, né? Eu trouxe um slide só, que eu acho que organiza um pouco essa fala inicial, para aí as perguntas poderem explorar. Pode passar. Então, a Lúcia falou um pouquinho, né? Quando a gente está falando de inovação em tecnologia na educação, a gente está falando de conseguir alcançar 3 grandes objetivos fundamentais. A questão da qualidade tem a ver com, de fato, a gente assegurar que os alunos aprendam e que não só aprendam, que eles se desenvolvam integralmente. Para a gente conseguir eliminar a pobreza extrema, conseguir cuidar bem dos nossos ativos ambientais, conseguir mudar o mundo, a gente precisa capacitar as pessoas para essa mudança. E a educação é o que empodera, mas é o que também oferece uma série de instrumentos. Então, qualidade na educação significa preparar as pessoas para enfrentar os desafios do século XXI. Né? Então, como é que a gente garante eficácia nisso? E aí, a gente não pode esquecer da equidade. Porque muitas vezes a gente consegue até garantir qualidade, mas para poucos. E a gente tem que garantir qualidade e efetividade para todos, para cada um. Quando a gente fala de equidade, a gente está falando muito de uma tendência importante hoje da educação, que é a personalização. Personalizar é esse processo que a tecnologia está permitindo hoje, da customização, da gente não ser tratado como massa uniforme. Nós não somos assim, nós não aprendemos todos da mesma maneira. A gente tem os nossos interesses, a gente tem as nossas potências, as nossas dificuldades que são distintas, e elas precisam ser consideradas nos espaços educacionais. Então, equidade significa oferecer a estratégia adequada para cada um, para que ninguém seja deixado para trás. E a questão da contemporaneidade que a Lúcia fala, tem a ver com isso, a gente trazer os temas do contemporâneo para dentro dos processos educativos, a gente trazer a realidade, a cultura digital, que é uma realidade para essa geração, para dentro dos processos educativos, e a gente rever muita coisa. O modelo de educação que está aí, ele foi, de fato, estruturado numa época de revolução industrial, a sociedade, a economia, tudo era muito distinto, e também as pessoas. Tem muita gente que diz assim, se entrar numa sala de aula hoje, ela é igual a 100 anos atrás. Tem a lousa, tem as carteiras enfileiradas, mas os alunos que estão sentados ali são completamente distintos. Até neurologicamente, o tempo que hoje um adolescente, um jovem, se concentra numa aula expositiva, é muito menor do que naquela época. Então, quando se estabeleceu que seriam aulas de 50 minutos, era para um outro tempo, para um outro ser humano que não existe mais nas salas de aula hoje. Né? Então, a gente trazer o contemporâneo para dentro da educação. Mas também para a tecnologia ajudar. Acabou a pilha. Acabou tudo? Está? Oi! Então, mas a tecnologia que a gente estava falando, né, para ela contribuir a nosso favor, a gente precisa entender o seguinte, não adianta digitalizar a escola tradicional. Então, vamos trocar a lousa pela lousa digital, a aula pela videoaula, e tudo fica igual, porque é o arranjo que tem que mudar, é a dinâmica do processo educativo. São essas coisas que a gente assume como verdades absolutas de 50 minutos, ou de série, ou de sala de aula, ou de aula expositiva, que a gente tem que botar em xeque. Tem que rever e tem que buscar quais são outras alternativas que façam mais sentido para o mundo atual. Também não adianta a gente dizer que a tecnologia vai resolver todos os problemas, porque não vai. Ela é uma ferramenta. Como a gente vai usar ela?
aliada a muitas outras estratégias de educação por projeto, de uso de território, de quebrar os muros da escola, de mais protagonismo do aluno, de o professor mais autoral e menos um transmissor repetidor. Enfim, tem muitas outras coisas nessa receita aí, que inclusive não existe uma única, né? São muitas possibilidades. E aí vem essa questão de que o educador, esse adulto de referência, não sei se vocês viram um Globo Repórter em que a Josi é uma das estrelas de pessoas que estão realmente fazendo a diferença no mundo, que ela inventou lá, ela vai contar com seus alunos. Eu dizia justamente, todo grande agente de transformação, todo ser humano que tem um grande projeto de vida, que consegue vencer muitos obstáculos, sempre ele tem um adulto de referência que fez diferença, né? Que, de fato, deu uma virada na vida dele, e, muitas vezes, esse adulto é um professor, é um educador. Então, essas eram as coisas que eu queria deixar aí como provocação para a gente começar a sabatina. Alô? Vamos começar por ti, Júlia. Como estudante, o que você tem vontade de perguntar? Que dúvidas você tem sobre essa questão, se a inovação, se a tecnologia realmente pode mudar a escola? Então, boa tarde a todos. Eu queria destacar uma questão que eu acho muito relevante, que é esse choque de geração que acontece nas escolas atualmente, que é a escola do século XIX, o professor do século XX e o aluno do século XXI. E eu queria saber a sua opinião. Como acelerar o processo para fazer com que todos esses elementos se façam no mesmo tempo para poder melhorar a qualidade e para melhorar toda a educação? Gente, palmas para ela, por favor. Palmas Adorei a pergunta. Incrível, né, Edgar? Sensacional. Então, eu começaria por aí, Júlia. Quem aqui é designer, assim, trabalha desenhando soluções para problemas? Primeira coisa de uma pessoa que quer resolver um problema é escutar o usuário, né? Quem está vivendo o problema. Quanto que a gente ouve os alunos nas escolas hoje para saber o que está funcionando, o que é que não está funcionando na escola? A gente não ouve. Então, assim, esse aluno do século XXI, ele é uma figura quase lendária, né? Porque o professor não conhece, não sabe. E a visão que tem, muitas vezes, tem um certo preconceito. Não sei, Josi, como é que é, né? Eu concordo muito com isso. A gente acredita sempre que o aluno sabe tudo e acaba tendo um certo medo e acaba não dando valor à voz dele, muitas vezes. Pois é, esse receio de que o que vem de lá é pressão e não colaboração. E aí vem para a segunda questão. A gente tem buscado criar alguns hackathons, oficinas de cocriação, em que a gente junta professor, aluno e famílias e pega os problemas que eles estão detectando na escola e faz com que eles possam gerar as soluções. Claro que a graça é a gente trazer experiências, referências de fora, de designers, de gente de ciência da computação, de gente do meio ambiental, de gente de outras áreas para enriquecer esse processo cocriativo, mas fazer com que a inovação também possa emergir de dentro da escola para fora. Quer dizer, criar uma cultura de resolver problemas de forma inovadora com os próprios agentes e tentando quebrar um pouco essa animosidade de que estamos em lados opostos e botar todo mundo no mesmo barco e todo mundo é agente de transformação da educação. Josi, você como professora? Então, na verdade, eu tive uma experiência muito bacana esse ano que eu queria usar para ilustrar uma pergunta para a Ana. Eu, juntamente com os alunos de 9º ano de uma escola estadual em Araranguá, aqui no sul de Santa Catarina, nós tínhamos 2 problemas bem graves, como a grande maioria dos professores tem. Nós tínhamos poucos livros disponíveis e eu tinha o maior problema, que era o celular. O celular ele é muito mais legal, ele é muito mais divertido do que a professora em sala de aula, né? Então, essa distração que o aparelho causa era um grande problema que não eu, mas a grande maioria dos professores vínhamos enfrentando. Então, de uma forma bem prática, consegui me aproximar mais dos alunos, utilizando as redes sociais, né? Utilizando a nuvem, a gente criou um banco de dados e condicionamos esses dados através de pesquisas na internet e tudo mais. Nós desenvolvemos um aplicativo. De uma maneira muito simples, né? Utilizamos uma plataforma gratuita brasileira, fábrica de aplicativos até, e conseguimos, então, fazer com que o acesso a esse conteúdo chegasse para todos os alunos daquela sala. O mais bacana disso foi o quê?
que o professor e o aluno eles trabalharam juntos. Eu não era quem sabia de tudo, porque muitas vezes foram eles que me explicaram como utilizar algumas das ferramentas que nós usamos, e eles não eram quem estavam aprendendo tudo, porque eles sabiam muita coisa, né? Então, eu queria saber de ti, Ana, como fazer práticas como essa chegar em todas as escolas. Eu sei que o Brasil tem, sim, ótimos exemplos, né? Mas muito assim soltos. Não é uma política pública amarrada, uma coisa que funcione de verdade. Como que o meu colega, lá, né, na educação básica de uma escola de interior, de fato consegue possibilitar isso ao aluno? A gente sabe que a tecnologia ela possibilita essa inserção no mundo todo, né? Então, como fazer isso? Como possibilitar que essas práticas aconteçam de fato com todo professor? Aliás, que todo professor possa fazer isso, né? Eu acho que essa é uma grande questão, assim. Acho que você já dá até um pouco a resposta. Criar políticas de fomento à inovação na educação, isso é fundamental. A educação é das áreas mais conservadoras que existem, não é só no Brasil, é no mundo. Eu estava, a semana passada, no WISE, que é um evento que acontece lá no Catar, em Doha, com gente do mundo inteiro, e tinham vários ministros de educação e etc. E eles falando, a gente até já sabe como inova, mas é muito difícil fazer, os professores resistem, os pais resistem, os alunos resistem. Tem uma força contrária muito poderosa. Então, como é que a gente vai quebrando um pouco essas resistências, permitindo que as pessoas vão vivenciando determinadas coisas, né? Então, criando essa possibilidade de oficinas, criando possibilidades de você trazer os empreendedores como esses daqui do Social Good, né? Levando suas soluções para dentro das escolas, mas com aquele olhar delicado para entender qual é o problema na escola, né? Porque muitas vezes o empreendedor cria uma solução ótima lá no laboratório dele, mas não funciona na escola. Tem que ir para a escola, tem que entender quais são as dores e delícias de estar dentro de uma escola pública tradicional e conseguir dialogar com essa realidade. Então, a gente tem que ir ainda num gradual. Eu acho que o incremental, assim, a gente mudar tudo ainda vai demorar. Mas a gente não precisa esperar a mudança radical. A gente tem realmente pouquíssimas escolas que já são bastante inovadoras no mundo. A gente está ajudando o Futuro a fazer uma série de programas sobre isso. É difícil identificar uma escola assim, bastante inovadora, mas a gente tem pílulas, a gente tem o seu projeto, Josi, a gente tem o Sala Web aqui em Santa Catarina, né, que é baseado no Escola Digital, que é uma plataforma já de objetos digitais para ajudar o professor a ter já os objetos para ele usar, fazer uma aula mais interessante. No ano que vem a gente vai dar um upgrade nisso, que é ajudar o professor a criar aulas e sequências didáticas usando objetos digitais. Então, a gente vai passo a passo, mas é importantíssimo que os gestores públicos eles abram essa possibilidade, né? Criar centros de inovação dentro das redes, criar formações para isso, que não podem ser formações tradicionais, tem que ser design thinking, tem que ser cocriação. Então, e também emergindo todo mundo num ambiente diferente, ainda que comecem as pessoas como você, mais sensíveis, mais abertas, mas a gente vai ter que fazer com que essas pessoas, os early users, como vocês chamam aí no povo da tecnologia, né, consigam trazer os demais. E, Pauline, você tem uma função super interessante, que é de integradora de tecnologia numa escola grande como o Instituto Estadual de Educação, né? Quais são as suas dúvidas, quais são os seus questionamentos em relação a esse tema? Boa tarde a todos. Então, Ana, eu tive uma experiência essa semana, segunda-feira, o lançamento oficial de uma nova plataforma, o Google Expeditions, tá? Que vai ser lançado como aplicativo para 2016 nas escolas. Então, eu tive a inserção de aproximadamente 500 alunos no Instituto Estadual de Educação essa semana, ele encerrou hoje de manhã, porque à tarde eu teria que estar aqui, né? E entre todas as coisas que a Júlia falou, que a Josi comentou, e agora eu refletindo, né, observando isso, como que está... Porque a primeira coisa que aconteceu é que os próprios professores participaram dessa interação, essa mobilização entre articular a tecnologia, ajudar o professor a aplicar isso com os alunos. E a primeira coisa que sempre os próprios professores terminavam inserções dessa semana e diziam: quando que eu vou ter a formação dessa ferramenta? E observando os meus alunos da especialização, que eu também sou professora na especialização, professora, nós não temos isso na graduação.
E essa discussão hoje que está em torno do Brasil sobre o plano de base comum na educação, como que nós, Ana, todos nós aqui, podemos ajudar a fomentar isso e melhorar isso, como tu falou agora, o ponto da gestão. É pouco discutido, o tema é tão debatido entre fora da escola, do momento da escola, mas dentro da escola, como colocar isso dentro dessa base comum nacional que está tão sendo discutida esse ano, e 2016 vai entrar com tudo. Não, isso é uma provocação bem interessante. Acho que tem duas oportunidades, né? Talvez até mais que duas, mas a base nacional comum, ela determina as diretrizes curriculares, né? Como que vai ser o currículo, e ela vai ter, dessa vez, uma força de lei. Quer dizer, aquilo que é essencial que todo aluno do Oiapoque ao Chuí aprenda, domine ao final da sua trajetória escolar. Isso está em debate, audiências públicas, tem uma plataforma na internet que todo mundo pode mandar suas sugestões. Eu estou num grupo que está lutando muito para que as chamadas competências do século XXI, ou que a gente chama aqui no Brasil de desenvolvimento integral, entre nessa base, que não seja uma base só focada em português, matemática, história, geografia, mas que a gente possa garantir espaço e força para que as outras capacidades também sejam desenvolvidas. E aí eu acho que vale a pena vocês irem lá, porque qualquer cidadão pode botar o seu CPF e pode mandar sugestão. E a gente vai fazer um movimento pelo desenvolvimento integral. Se vocês depois quiserem participar, todo mundo pode bombar isso lá. A outra oportunidade é que está todo mundo muito insatisfeito com a formação inicial do professor, que são as licenciaturas e os cursos de pedagogia, porque eles formam o tal do professor, né, do século XX, formado para ensinar no século XIX. Né? Um curso muito teórico, que fala muito pouco de inovação, muito pouco de tecnologia, ainda é uma educação para a inclusão digital. A gente não está mais falando de educar para o uso de tecnologia, o povo já nasce sabendo. A gente está falando de usar a tecnologia para educar, que é algo totalmente diferente. Né? E a inicial ainda está lá, como é que usa editor de texto, não é isso. Né? Então, a gente precisa participar dessa pressão também, porque as universidades estão com muita dificuldade de rever, e agora tem uma discussão forte no MEC que isso vai ter que mudar, e a gente vai ter que dizer como é que a gente quer que mude, que professor é esse que a gente quer na sala de aula. Mas a gente precisa tornar esse professor também entender a dificuldade desse professor no dia a dia. Sem informação para o professor, não vai adiantar a gente colocar a realidade virtual dentro da escola. É lindo, é incrível você aprender sobre um DNA, vendo, quase pegando um DNA, é muito diferente de você ver aquele livro chapado, né, um desenho ali impresso. Você vê os processos químicos, físicos acontecendo ali na realidade virtual, dá uma tangibilidade para o que você está aprendendo, que é incrível. Mas como é que o professor usa isso? Né? E o pessoal estava falando aqui da diferença geracional mesmo, né? Da familiaridade. Então, quando a Josi diz assim, eu sei que eu não sei e que eles sabem, e aí eu uso o saber deles a meu favor, a gente vai precisar mudar a atitude do professor. Porque ele foi formado para saber tudo, né? Para ser o detentor do conhecimento. E hoje a gente sabe que a gente não sabe nada. Né, que o conhecimento está aí, que pode ser acessado por todo mundo, mas que a gente não detém tudo. Então, assim, essa mudança do papel do professor, de ser muito mais um curador hoje das fontes de informação, de ser um provocador, de ser um promotor de projetos, de ser um debatedor, de mais indicar do que já dar a resposta pronta, a gente precisa conseguir fazer isso acontecer, tanto na formação inicial, quanto no dia a dia das formações continuadas, no dia a dia da relação ali do professor com seus diretores, coordenadores pedagógicos. Né? Tem que ter uma mudança também nesse ambiente da escola. E Diego, ele está aqui, ele poderia estar sentado em 3 cadeiras diferentes, como Leber, como empreendedor do Social Good, e agora como alguém que está sentado como diretor de Tecnologia e Inovação da Secretaria de Educação de Santa Catarina. Quais são as tuas dúvidas agora sentado na cadeira da Secretaria? Eu tenho certeza que, como empreendedor, você teria várias outras também. Acho que é a cadeira mais difícil de sentar, inclusive, Lúcia.
Bom, a gente falou e mencionou muitas vezes, eu acho que é evidente quanto que a escola talvez seja a instituição social mais resistente à mudança que a gente tem, né? Se você entra num hospital e vai 150 anos atrás, é uma diferença brutal. Um escritório é a mesma coisa, uma plantação é a mesma coisa. E a escola, como você falou, apesar da cabeça das pessoas terem mudado a forma como elas vivem, mudou, a escola em si, a instituição escolar é muito resistente. Apesar disso, né, existem alunos e professores fazendo um trabalho excepcional de mudar essa escola. Aqui nós temos aqui, né, o exemplo das colegas. Inclusive, nós temos escolas extremamente inovadoras, né, que mudam completamente esse paradigma que a gente tem de educação seriada, classes, currículos estruturados, passa cartesianamente. Isso é muito bacana. Eu acho que a gente vê que tem muita inovação acontecendo, né, na educação. Acho que nunca se falou tanto em inovação em educação. Agora, quando a gente dá um passo atrás e olha isso no big picture, parece assim, pequenas ilhas num oceano imenso, né? São experiências muito pequenas, são muito poucas quantitativamente, são muito, né, dentro desse oceano de escolas que a gente tem e de instituições educacionais. A minha pergunta, embora tu já tenha tocado um pouco nesse ponto, eu queria até... Que ações concretas, né, a gente precisa fazer e quem precisa fazer, em especial eu queria destacar a ação de governo nesse sentido, para que o ímpeto inovador se torne a regra e não a exceção, e para que as pessoas possam dizer que elas inovam não apesar da escola, mas em virtude da escola, né? Então, esse é o meu grande questionamento. Como dar escala para essa inovação? E não para um tipo de inovação específica, mas para esse ímpeto inovador, a gente possa ter uma escola diferente, como você falou, uma questão da equidade, né? Se a gente quer educação de qualidade para todos, todas as escolas têm que ser uma escola de qualidade. Para ser uma escola de qualidade, ela tem que ser um pouco, ou talvez muito diferente do que ela é hoje. Então, a minha questão é muito a preocupação com escala mesmo, né? E a velocidade com que a gente vai levar essas inovações para todas as escolas do Brasil. Obrigada pela pergunta, Diego, que eu vou aproveitar e pedir para vocês botarem só o segundo e último slide que eu queria mostrar para vocês com algumas dicas, porque aí eu já vou usando para vocês terem referência também. Quem quer ajudar a inovar na educação, de onde que vocês podem partir. Mas acho que, sim, para o gestor público, uma das coisas importantíssimas é, por exemplo, ter um Diego dentro da sua secretaria, né, que é um cara que vem buscando inovação em educação, o cara que está aberto, antenado e disposto a fazer isso, e ele tem que vir para dentro, quer dizer, a gente tem que inocular esse vírus da inovação com essas pessoas dentro do sistema. E essas pessoas têm que estar empoderadas e com possibilidade, porque vocês sabem que inovar no serviço público é dificílimo, né? A burocracia joga todas contra. Então, o cara senta aqui exausto, porque ele tem que brigar com um monte de gente todo dia para fazer aquilo que ele foi a atribuição dele, ele foi contratado para fazer, mas é uma dificuldade, uma luta diária. Então, assim, ter o respaldo do líder e ter a ajuda da burocracia e ter gente especializada. Mas o Diego sozinho não vai fazer. Então, ele vai precisar de ajuda. Uma das coisas importantíssimas, assim, para usar a tecnologia na educação, a gente precisa garantir conectividade. Não adianta botar um monte de tablet, computador, netbook, se não está conectado. Os meninos vão ficar usando coisa offline, de pior qualidade, não vai conseguir personalizar, não vai conseguir explorar todo o potencial. Então, tem uma campanha grande, Internet na Escola, que vocês podem entrar nessa plataforma, mandar petição para presidente, tem um plano técnico com várias alternativas para garantir internet veloz para todas as escolas brasileiras, tem um teste gratuito que se pode fazer para você medir a internet da sua escola, durante 10 dias você vai medindo, e a gente está montando um mapa da conectividade para saber qual é a velocidade de todas as escolas brasileiras, qual é a velocidade que elas têm na internet, e a gente tem o dia D, é o dia que as escolas vão se mobilizar para ter conectividade. Tem ali o Escola Digital, que eu já falei um pouco, que é isso, a gente, para evitar que cada secretaria vá fazer a curadoria dos seus objetos, ou que cada professor, para a gente acelerar um pouco esse processo, a gente está tentando criar o crowd to crowd, né? Todas as secretarias juntas, curando objetos numa mesma base de dados, e cada uma faz sua plataforma customizada a partir do seu currículo, mas a gente vai no crowd to crowd. Tem aqui o Porvir
fez um especial de tecnologia com várias dicas para o cara da TI, como é que ele, não adianta só a conectividade até a porta da escola, se a rede lógica da escola não comporta, se não, a rede elétrica da escola não comporta, se não tem Wi-Fi, se os equipamentos, os dispositivos não são legais. Então, tem uma série de dicas aqui que podem ser complementadas. Mas, assim, para vocês especificamente, apreender.org.br é uma plataforma só para empreendedores ou para potenciais empreendedores que querem criar soluções inovadoras para a educação. E hoje a gente deixou para lançar oficialmente aqui um novo pedaço da Aprender, que é justamente uma série de sugestões para medir o impacto. A gente fala de negócio de impacto social e a gente só mede se é sustentável ou não sustentável, se deu retorno para o investidor, e o social mesmo a gente não mede, né? Fica lá na intenção, no nome, etc. Então, a gente está tentando potencializar mesmo que os empreendedores em educação possam medir o impacto das suas soluções. E aí a gente fez um banco de itens, um banco de indicadores, um banco de perguntas avaliativas para ajudar os empreendedores a avaliar se, de fato, aquilo que eles estão criando está gerando benefício, está gerando transformação, mudança radical. Então, acho que assim, tem algumas dicas aí para todos nós aqui. A gente pode, cada um de nós, sejamos pais, que a gente precisa parar de querer que os nossos filhos vão para a escola que vai formar para o vestibular, porque ele vai formar para o vestibular, vai passar no vestibular e vai falhar na vida, porque ele não vai ter as capacidades para dar conta do resto. Enfim, a gente precisa que os alunos estejam imbuídos, né? Um monte de gente, um instituto reuniu um monte de jovens para perguntar, o currículo do ensino médio é legal? Aí eles disseram, não é. Então, vocês acham que dá para flexibilizar? Não, porque a gente precisa saber tudo para o vestibular, para o Enem. Então, assim, o próprio aluno ele fica coagido, ele quer diferente, mas ele está dentro de um sistemão e ele não sabe como romper com esse sistemão, porque ele tem medo de lá na frente não dar certo. E a verdade é que isso aí é que não vai dar certo, né? Na realidade, a Ana já respondeu muitas das perguntas que estavam chegando aqui sobre os pais, como inovar nas escolas se os pais ainda são retrógrados, como a gente ampliar a escala. Então, eu acho que muitas das perguntas que vieram aqui, obrigada por todo mundo que mandou, mas já foram, de alguma forma, respondidas pela Ana. E que eu acho que a gente aqui, nesse círculo, conseguiu juntar o que a gente chama de ecossistema de inovação na educação. Porque a inovação, como a gente discutiu ontem na mesa de governo, ela vem de dentro e de fora, né? E a gente precisa, talvez, abrir um pouco a escola, oxigenar a escola, para que outros atores entrem nesse ecossistema e comecem a pensar mais juntos com o professor, com o orientador pedagógico, com os alunos, quais são as inovações que a gente precisa fazer naquela escola, que vão ser diferentes e específicas para cada escola, né? Então, a notícia boa que está surgindo no Brasil, agora um centro de inovação para a educação brasileira, o Instituto Inspirar é um dos parceiros, o Instituto Natura, o Instituto Telefônica, Instituto Península. E a Lúcia é a líder da iniciativa. Eu tenho o privilégio de estar liderando agora essa iniciativa, e a missão do centro, gente, é exatamente essa, é unir e promover esse ecossistema para que a gente consiga identificar e promover inovações que garantam a aprendizagem de cada aluno brasileiro. Para os empreendedores, isso é muito importante. Não adianta inovar sem conversar com os atores do ecossistema. As inovações elas têm que responder a demandas reais, né? Como a Ana falou, muitas vezes os empreendedores acham que desenvolveram um super aplicativo, mas que dificulta ainda mais a vida do professor ao invés de facilitar. Então, essa ideia, esse conceito de ecossistema de inovação, que já aconteceu para outras áreas, como a saúde, como a própria indústria, precisa agora impregnar o setor de educação, né? Essa vontade e essa disponibilidade, essa abertura. Gente, nós temos 1 minuto para cada um dar uma palavra final. Júlia, vamos fazer a rodada ao contrário. Eu acho bem válida todas as informações que foram abordadas. E eu, como aluna e como estudante do ensino médio, eu vejo essa necessidade de trazer os professores, trazer a escola, ter uma coisa diferente para incentivar os alunos a aprenderem. Até a questão do vestibular é realmente o que acontece. Ah, você acha que o currículo é bom? Não.
Só que a gente precisa, para passar no vestibular, para passar no Enem e para ser aprovado numa faculdade. E, quem sabe, daqui a um tempo, as competências necessárias para serem aprovadas numa universidade, assim como nos Estados Unidos, por exemplo, que é pelo currículo, o que você fez durante a tua vida, as suas ações, os seus estímulos e toda a sua influência na sociedade. Até o movimento que eu estou representando aqui hoje, o Conexão Jovem, é muito isso. Porque foram buscados 32 jovens no Estado que faziam a diferença na sua comunidade e que tinham a vontade de mudar e a vontade de começar, não só falar, tá ruim, de realmente realizar. E eu acho que a partir daí é procurar pessoas que realmente querem inovar, não só em tecnologia, porque inovação não é só isso, e inovar e fazer, não ficar só no falar. Inovar e fazer. Não, eu gostaria de agradecer, né? E eu queria falar um pouquinho assim como professor mesmo que está lá, que trabalha 40 horas aulas em sala, em 3 escolas diferentes, que tudo que foi falado aqui é uma verdade e que muitas vezes a responsabilidade da inovação em sala de aula sobrecai somente sobre o professor. Então a gente tem uma realidade muito dura às vezes. Claro, a gente pode fazer diferente, a grande maioria dos professores querem fazer diferente, mas a gente realmente precisa de apoio. E esse apoio não é só das instituições públicas, a gente pode contar com vocês também, os inovadores, com certeza. Verificar qual é a necessidade dentro da escola para aí sim criar algo diferente. Obrigada a todos. Bom, eu quero agradecer a todos. E o meu papel é grande, né? Já que eu tenho que integrar, fazer essa mediação. E cada vez mais é importante essa discussão entre os grupos e fortalecer. E como foi falado, é uma ação que perpassa pela educação. A importância de inovar a educação nunca foi tão falado, tão feito. E tem, como você falou agora, Júlia, precisa acontecer. E vai. Depender da gente aqui, vai, com certeza. Obrigada. Bom, quero agradecer o convite do Social Good, é uma honra estar aqui com vocês e com as colegas que fazem realmente isso acontecer. A Paulina é companheira, né, na secretaria, sabe quanto é difícil. Queria falar a todos que, como foi destacado, é um ecossistema. A gente precisa de pluralidade, precisa de diversidade, precisa de interação entre diferentes atores com diferentes pensamentos para fazer, de fato, a mudança acontecer. Eu queria citar um elemento desse ecossistema, que é o governo. Né, e eu queria destacar isso e, assim, de certa maneira, fazer um chamado aqui para aqueles que sentem vontade de conhecer e sentem vontade de trabalhar no governo, saibam que tem, sim, muita oportunidade de fazer um trabalho muito diferenciado nas instituições públicas. Né? Essa mudança não vai acontecer se a gente não engajar os atores públicos. 90% da educação básica é constituída por instituições públicas. Então, a gente precisa realmente transformar essa instituição em particular. E vocês tiveram ontem, né, o painel de inovação em governo, foi bem a calhar. E queria dar um depoimento pessoal que tem sido muito gratificante trabalhar na secretaria, apesar das inúmeras dificuldades, apesar da burocracia, apesar da falta absoluta de orçamento, apesar de tudo, é extremamente gratificante saber que aquilo que você faz pode impactar na vida de 600 mil alunos, né, na realidade de 1.200 escolas, né, para o trabalho de 40 mil professores. E queria destacar realmente que vocês pensem seriamente, jovens inovadores, em trabalhar no governo, procurem a Joyce, procurem o Vetor Brasil, porque eu acho que sem isso a gente não vai fazer essa mudança acontecer. Mais uma vez, parabéns a todos, espero que a gente possa ainda nesse século ver a mudança acontecer, né? Pelo amor de Deus. Valeu. Eu só quero dizer 3 palavras. Para tudo isso acontecer, precisa de competência, indignação e paixão. E neste auditório está cheio disso. Então, vamos lá.